Olá, hoje nós estamos recebendo aqui na Altimob o Eduardo Oliveira, que é sócio, diretor e cofundador da Sync Inteligência Urbana, para a gente falar bastante sobre essa incorporadora, essa urbanizadora importante aqui do nosso estado e também de algumas novidades que estão sendo preparadas. Eduardo, é um prazer te receber aqui. Felipe, um prazer é nosso, né, participar aqui desse papo com você. A gente te acompanha aí há muito tempo, nos encontramos em alguns eventos aí. E sempre bom falar da cidade, falar do nosso mercado, falar das nossas ideias e que as pessoas que te seguem, que gostam do seu conteúdo, possam nos conhecer mais. Que isso, eu fico feliz com a presença. Eu lembro que eu conheci o Eduardo num evento de uma imobiliária aqui da cidade. E ele foi trazendo um monte de dados, um monte de informações e falando sobre urbanismo. Eu falei, cara, é uma enciclopédia, ele tem conhecimento demais. E acho que vai ser legal o pessoal acompanhar aqui para saber um pouquinho mais sobre. Maravilha. Vamos começar falando sobre a Sync mesmo. Já são um pouco mais de 12 anos de história. Como é que surgiu essa empresa importante do nosso urbanismo aqui? Felipe, assim que começamos ela em 2013, né, a gente vinha de muitos anos de mercado. Eu estou no mercado imobiliário desde 99, né, quando eu entrei já estagiário no meu segundo período de faculdade. Então, ali eu comecei a me interagir com o mercado imobiliário através da engenharia, né? Foi a engenharia que me levou para o mercado. E 2012, então, juntamos lá três sócios, né? Paulo Henrique, José Humberto e eu, onde a gente decidiu em 2013, logo no início, começar essa empresa, começar essa jornada, vindo de experiências de outras companhias, né? A gente, o Paulo também, o executivo de outras empresas, a gente decidiu começar essa história, muito sem preconceito em relação a qual mercado que a gente atuaria, né? Se seria na incorporação imobiliária, se seria no urbanismo. A gente vinha muito de incorporação, né? Apesar de ter experiência de urbanismo, naturalmente a gente foi o mercado que a gente foi buscar. Mas aí o primeiro negócio foi na área de urbanismo. O primeiro negócio realizado, a primeira parceria foi nessa área, e aí virou uma paixão, né? Virou uma conexão muito grande, que é a base do desenvolvimento imobiliário. Tudo começa no urbanismo, tudo começa na. Toda cidade começa, ou todo bairro começa num loteamento, num planejamento urbano. E de lá para cá a gente realmente se dedicou muito a esse tema. E qual que foi esse primeiro negócio? O primeiro negócio foi ali na região oeste de Aparecida, saída ali para Jó 040, que foi o projeto do Parque Vire Pinheiros. Né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer uma família que tinha essa propriedade há muito tempo, e essa propriedade vinha a mercado, e a gente teve uma forma de conectá-las e fazer um estudo dedicado a eles, né? O que seria o melhor projeto, se seria um projeto mais voltado para um loteamento aberto, ou um projeto que na época estava muito com vocação, que era o Minha Casa Minha Vida também, né? O segmento mais econômico. E quando a gente fez a leitura de todos os cenários, a gente identificou a possibilidade de fazer ali um projeto de urbanismo de um loteamento fechado. Região oeste de Goiânia ali, sudoeste, né, e oeste Aparecida, ali foi o início dos condomínios fechados, né, na Avenida Rio Verde, o próprio Jardins Viena, ou depois o Florença, o Madrid, enfim. E o Lisboa era um projeto que tinha sido lançado em 2006. Então a gente chegou naquela posição praticamente quase 10 anos depois, entendendo que ali é uma região totalmente dinâmica, né? Uma região que tem um comércio muito forte, uma independência do resto da região metropolitana, e nada melhor do que apostar nisso, né? Apostar num desenvolvimento planejado, num desenvolvimento que valorizasse a região, valorizasse a terra, valorizasse o parceiro. E aí nasceu a marca Parkville. Então, a criação da marca Parkville veio desse primeiro negócio. E como foi essa questão? Porque era uma empresa nova que estava chegando na cidade, vocês já com muita experiência, mas as pessoas ainda não conheciam necessariamente nem a Sync, nem a marca Parkville que estava sendo criada, mas ainda assim vocês trouxeram uma qualidade muito interessante para o projeto que vocês trouxeram. Como é que foi esse período ali de começo, de desbravar mesmo? Acho que o primeiro é ter realmente um propósito muito bem definido. Foi o que a gente colocou desde o primeira conversa desse terreno, né? Que era realmente fazer o que fosse melhor, não necessariamente o que a gente pudesse ocupar mais de forma mais densa o terreno. E a criação da marca Parkville foi exatamente para entrar no mercado, num cenário onde a gente tinha, e tem hoje, grandes players. Na época também já existiam tanto locais quanto nacionais.
e poder entrar nisso já num pensamento de olhar para frente, de olhar para o futuro, como entrar sem ter ali um nome próprio, né? Sem ter ali uma visão de que eu pudesse ir sedimentando esse conceito e trazendo essas referências do nosso jeito, e isso depois pudesse ser consolidado com novos projetos. E aí a gente começou a entender que realmente todo urbanismo nasce de uma geografia, né? Então, da nossa formação de engenharia, eu sou muito apaixonado pela arquitetura, pelo urbanismo, e aí pela própria formação profissional também. Sou casado com arquiteta, e quando a gente começa a olhar cada terreno tem sua geografia própria, tem seus relevos, tem suas áreas verdes, tem suas áreas de preservação ou não, e como tirar o melhor proveito disso. E aí sim a gente veio utilizando na época 3 valores muito importantes: conhecimento, inovação e qualidade, que foram as bases dos valores que significaram o nosso nome naquele momento, né? Então o SYNC vem desses 3 valores. E conhecimento não era só o nosso, a experiência de mercado, mas trazer profissionais que nos ajudassem a pensar esse projeto de forma urbanística, paisagística e de engenharia de forma completa. E aí nós trouxemos o Luiz Fernando Teixeira, o nosso urbanista goiano, uma pessoa de grande referência profissional, mas a melhor delas é o ser humano que ele é. Trouxemos o Taqueda, o Guilherme Taqueda, que era um parceiro meu de longa data, de uma outra incorporadora que eu trabalhei antes da SYNC, que é um paisagista e também arquiteto urbanista, mas que ele teve ali a disponibilidade de trabalhar os paisagismos. E na época nós trouxemos o escritório de arquitetura do Paulo Renato, da Nordem, onde ele desenvolveu ali os projetos da portaria, e aí ele trabalhou com a gente ali praticamente os 3 primeiros Parkvilles com a gente também. Então esses 3 pilares, arquitetura, urbanismo e paisagismo, foi onde a gente dedicou muita energia, né? E principalmente dando liberdade de criação aos profissionais. A gente realmente dava as nossas visões, o que a gente queria chegar, mas a gente criou um desenho muito próprio do nosso urbanismo, né? E isso foi uma característica marcante nossa, com alguns princípios que até então, até hoje, só nós que temos colocado isso no projeto, principalmente urbanístico. Quais são esses princípios? Primeira coisa, Felipe, é olhar esse terreno com o que a natureza já nos entrega, né? E ali tem história. A gente precisa entender que a história desse terreno, ela é fundamental de ser entendida. Não só os acessos, mas o que tem ali dentro daquela propriedade. E aí as primeiras características, a gente quer um projeto onde o lazer seja distribuído de forma equilibrada em todos os cantos do empreendimento, para que eu possa ali valorizar, deixar a proximidade das pessoas que ali vão morar. Segundo, trazer um sistema viário onde a gente traz um traçado mais orgânico, provocando o urbanismo com traçados mais curvos no seu sistema viário, porque isso a gente entendia e entende até hoje, porque isso não é só teoria, isso a gente vê na prática. Uma rua mais orgânica, mais curva, naturalmente você diminuiu a velocidade do veículo. A paisagem urbana fica mais bonita, porque você não tem aquelas casas alinhadas, você tem até o paisagismo, a paisagem das árvores também fica em perspectiva. Uma outra questão muito importante foi criar as ruas sem saídas. Então a gente trouxe aqui de forma muito pragmática a questão das ruas em cul-de-sac, né, que são aqueles bolsões que a gente fala aqui das nossas vielas do setor sul, mas ali é realmente trazer com que o morador que more naquela rua é que entra no dia a dia. Então você vai criando pertencimento da rua. Você começa a saber quem são os moradores da rua, se essa rua tem mais crianças ou não, e aí você começa a ter aquele sentimento de vizinhança, de rua, que era o resgate que a gente queria fazer com a cidade, né? Apesar de ser um loteamento fechado, ser um bairro mais controlado, mas é resgatar a rua para as pessoas, né? Então isso nasceu desde o primeiro projeto. E para concluir isso, foi a questão da caminhabilidade, porque quando a gente viajava muito, e principalmente no modelo americano, que a gente vê lá as calçadas padronizadas, a gente vê a acessibilidade tratada com muita seriedade, aqui no Brasil a gente deixou isso muito solto e a gente sofre essas consequências. E esse é o direito básico do ser humano, é poder realmente exercitar aquilo que ele... Foi o primeiro desafio da vida, depois de respirar, foi começar a andar sozinho. E a gente veio perdendo isso ao longo da jornada do ser humano. E a gente queria resgatar isso para todas as pessoas. Então o Parkville foi e até hoje é o único condomínio, o único bairro
planejado com todas as calçadas acessíveis e entregues na origem, né? Então eu tenho um bairro caminhável na sua totalidade. Então esses 4 princípios foi o que norteou aí o conceito Parqueville ao longo desses anos. Fazendo um parênteses aqui sobre essa questão da caminhabilidade e ao mesmo tempo da acessibilidade, eu atendi uma cliente uma vez que é cadeirante. E eu tinha uma casa no condomínio horizontal, ela foi visitar essa casa, só que ela, ao mesmo tempo que era cadeirante, ela queria ter independência de poder se locomover dentro do condomínio e tudo mais, com aquela cadeira elétrica, né, que hoje é possível também. E ela, ao caminhar no condomínio com a sua cadeira, ao percorrer os espaços no condomínio, ela tinha uma certa dificuldade porque tinham aqueles quebra-molas, a calçada não era uniforme, até porque o condomínio não entrega com calçada, então tinha lotes ainda que não tinham nenhuma edificação. E o que encaixou para ela foi justamente o Parqueville, porque a casa que eu tinha não atendia por conta de toda a falta de acessibilidade. E o que deu certo para ela foi justamente o Parqueville. Felipe, e isso virou uma normalidade para nós, porque do primeiro projeto do Pinheiros, depois veio o Parqueville Jacarandá, o Parqueville Quaresmeira, e a gente começou a se conectar muito com todos os públicos, né? Porque a gente vai desde a criança, que ela é a pessoa frágil dentro do processo da cidade, e aí ela, quando tem a falta da calçada, ela tem que andar na rua, apesar do condomínio ter mais controle de uso, mas é um bairro como qualquer outro. Aí depois você vem ali a mãe, que às vezes está gestante, você vem a mãe depois com o carrinho de bebê, e aí todos são processos muito frágeis. E aí você tem realmente o cadeirante ou qualquer outra pessoa que precisa de uma mobilidade mais assistida, depois a senioridade. Então, onde você começa a ter um passeio mais lento, você consegue, precisa de mais cuidado nesse andar, e a gente conseguiu atender isso. E aí a gente conectou com várias famílias que viram a possibilidade de ter uma vida cuidada, né? De poder ter ali a caminhabilidade, qualquer que seja a sua dificuldade, assistida. E isso para nós foi uma questão assim que virou uma decisão de propósito, porém hoje é uma questão assim de grande satisfação de ter realmente conseguido consolidar pela primeira vez um bairro totalmente caminhável, né? E a gente conseguiu replicar isso praticamente em todos os nossos projetos, inclusive fazendo o primeiro loteamento aberto que nós estamos fazendo e construindo em Aparecida, também sendo ele todo entregue com calçadas. Esse é o primeiro bairro aberto também com todas as calçadas entregues, né? Realmente é um grande diferencial. Só citando aqui então, Parqueville Pinheiros foi o primeiro, Jacarandá o segundo, Quaresmeira o terceiro. Isso. Esses 3 já estão entregues. Entregues. E todos têm essas qualidades que você falou, os princípios da SINC. Exatamente. E aí, pegando esse gancho dos 3 primeiros empreendimentos, o Parqueville vem realmente desse nome, ele tem um certo propósito, né? Porque o parque vem da palavra parque mesmo, em português, porém a gente realmente colocou o que mudo ali, e o ville de cidades, que a gente já está acostumado já com essa fala, né? De fazer o vínculo da palavra do sufixo francês com a nossa língua portuguesa. E sempre o sobrenome, nome de árvores, que é realmente fazer a conexão da natureza com o nome. Não e aí só começar na narrativa, né, Eduardo, mas na prática também. ter realmente o pertencimento desses projetos, porque a gente identificou nas primeiras pesquisas, e aí foi onde veio o nome Parqueville, que a primeira situação que nós, moradores, desejamos no empreendimento desse é o contato com a natureza. Vai até além da própria segurança, né? O contato com a natureza é fundamental, e aí o nome mesmo carrega já a essência da natureza, que é a própria árvore, né? Então, o Parqueville Pinheiros e o Jacarandá em Aparecida. O terceiro foi o Parqueville Quaresmeira em Trindade. Então, nós consolidamos a entrega desses 3 projetos. E agora a gente está na fase final das obras do Parqueville Figueira, ali na Avenida São Paulo, com a BR-153, consolidando esse primeiro ciclo de entregas da SINC na linha Parqueville. Como está a previsão do Figueira? Figueira, a gente está com a previsão de entrega em abril, já o condomínio todo pronto, já está liberado para obras, então a gente já tem algumas construções em andamento de clientes, que é uma decisão até estratégica nossa, de liberar um ano antes a entrega, a liberação das obras.
e ele vai ser entregue aí com todo ele urbanizado, com todos esses conceitos que a gente falou de acessibilidade. Trouxemos alguns diferenciais para esse projeto que a gente viu nas missões técnicas que nós fizemos fora do país, que é o conceito da agrofloresta, da fazenda urbana. Então isso foi também um grande aprendizado aí, uma grande ancoragem, diferentemente de outros equipamentos tradicionais. A gente já trouxe algumas informações aqui de diferenciais da SINC, marcas importantes que a SINC traz para os seus empreendimentos. No Figueira ainda tem unidade? Ainda tem possibilidade para o corretor que está querendo apresentar para o cliente? No Figueira lá nós temos em torno de 36 unidades disponíveis, né? Tanto unidades ali de tamanhos médios, de meio de quadra, de torno de 380, 390 metros quadrados, até lotes de esquina, na medida aí de 600, 650 metros quadrados, tem essas disponibilidades ainda. E realmente um projeto dentro da cidade, que foi uma das características nossas, né? A gente conseguiu preencher vazios urbanos, tanto no Pinheiros, quanto no Parque Vila Jacarandá, depois no Parque Vila Figueira. Esses 3 projetos, 3 vazios urbanos dentro de Aparecida. Então, que foi uma grande, também, diferencial nesse processo, que foi, além de ocupar esse espaço da cidade que estava sem uso, e às vezes gerando alguma questão, às vezes até de angústia para aquela região, porque fica uma área vazia, ocupar de forma organizada, valorizando todo o entorno e fazendo com que essas famílias que ali fossem morar tivessem menos tempo de deslocamento, né? Principalmente por estar dentro da cidade. Então isso foi muito legal. Essa área do Figueira mesmo, para chegar ali para o Alto do Bueno, não vai 10 minutos, né? Eu nunca gastei mais do que 10 minutos. Entre 8 e 10 minutos a gente tem a condição de chegar ali no setor Serrinha, já no início da Avenida T4 ali, numa região escolar, de muito comércio, né? A própria Avenida São Paulo, é uma avenida muito dinâmica, ela tem se transformado, até faço o paralelo, eu acredito que ela vai ser a Jamel Cecílio do futuro, porque assim como a Jamel Cecílio, pós 115 ali, ela tinha um desenvolvimento que ele era muito embrionário ali, né, falando aí de 15, 20 anos atrás, e o que ela se transformou realmente num shopping a céu aberto, voltado para a área moveleira, a área de casas, né, de decoração. E a Avenida São Paulo tem essa dinâmica, né, de ter uma diversificação, ser uma entrada importante de quem vem da rodovia, tanto para entrar ali para Aparecida ou Goiânia, e ao mesmo tempo o plano diretor ele dá as possibilidades ali de verticalização, de trazer o mercado imobiliário agora para ocupar esse eixo que é muito importante, de muito fluxo, e isso vai trazer com certeza muito comércio e serviço. Em termos de conveniência para o Figueira, eu estou falando um pouco mais dele, porque é o que vai ser entregue agora próximo, né? Tem áreas comerciais também em frente ao condomínio? No Figueira, estrategicamente no projeto de urbanismo, a gente deixou ali uma quadra de 14 mil metros quadrados em frente à Avenida São Paulo. Então a portaria do empreendimento ela tem esse certo recuo e certa proteção da avenida, onde a gente fez um acesso dentro dessa quadra que é privada, um acesso que já vai dar conexão com a portaria, com o complexo social, e essa área vai ser desenvolvido um projeto de uma centralidade comercial, não só para o Parque Vila Figueira, mas para a região como um todo. E foi tudo norteado por uma pesquisa que nós fizemos, que a região já tem uma grande demanda, né? Porque ela é uma região toda ocupada, baixa densidade sim, mas a gente vê que todos os vazios que existiam ali naquela região também já foram ocupados, com projetos também que vão trazendo qualidade para a região. E aí a gente realmente vai entregar ali, e esse projeto está no forno, a gente está já desenvolvendo a evolução desse conceito, que é trazer como se a gente vê aquela centralidade de bairro, com comércio, serviço, aquela questão do entretenimento, gastronomia, o próprio salão, aquela estrutura de serviço que às vezes a família necessita, seja área pet ou salão de beleza, enfim, trazer essa conveniência para a porta do empreendimento. É um acréscimo bem interessante. E outra coisa, ano passado vocês fizeram um novo posicionamento da marca, né? Eu queria que você explicasse melhor qual foi o motivo e o que vocês trouxeram de novidade. A gente entende lá, Felipe, assim, a gente sempre tem falado isso muito internamente. A empresa é como uma criança, né? Que quando ela nasce, ela começa a ter ali criando suas independências, né? Começa a caminhar, começa a fazer as coisas sozinha. A empresa não é diferente. Ela nasce com aquela dependência e com aquele sonho de fazer ali a diferença no mundo.
E você vai criando experiência, vai criando história, vai criando aprendizado. E aí, depois desses praticamente 11 anos, nós convidamos o Marcos Vinícius, que veio fazer um trabalho de conhecer mais a SINC, de nos conectar realmente com esse mercado que a gente entende que precisa ser muito valorizado, que é o mercado imobiliário. E aí ele começou a trazer algumas percepções que ele, de fora, internalizando a participação dele ali, conhecendo a gente veio solidificando algumas questões. E aí, daqueles 3 valores iniciais, conhecimento, inovação e qualidade, nós agregamos como um valor e um significado próprio para a letra N, que é a natureza. Ela sempre teve conectada com a gente, desde o primeiro projeto. Como eu falei, a geografia do terreno ela já traz isso de forma muito, muito espontânea para a gente. Quando não tem uma natureza, a gente constrói essa natureza. E aí trouxe a natureza para significar o N do nome. Então, isso foi muito importante porque consolida esses valores e solidifica isso muito para nós. E um outro conceito que a gente criou, até uma nova palavra para a nossa língua portuguesa aí, é um neologismo, é o conceito de naturbanidade. E aí é esse movimento realmente de entender, já com essa experiência, onde é que nós queremos chegar. Né? Não é só urbanismo, paisagismo e a questão da arquitetura, mas acoplar as pessoas nesse sentido, que é óbvio que a gente faz mercado imobiliário para as pessoas, apesar de que, bem ou mal, a gente vê que às vezes as pessoas ficam em segundo plano, mas aí o conceito de naturbanidade, ele congrega a natureza, o urbano e a comunidade. E aí a gente chega aí na naturbanidade que nós idealizamos para hoje e para amanhã, que é fazer uma cidade melhor para as pessoas. Aí acho que a gente já pode encaixar um outro assunto que você domina bastante, estuda bastante, viaja o mundo todo para absorver ainda mais conhecimento, que é o novo urbanismo. O que é esse conceito de novo urbanismo que é assim que traz para os seus empreendimentos também? O novo urbanismo, e a gente vem bebendo dessa fonte aí há alguns anos, o urbanismo sempre foi muito cativante para nós. Né? Eu sempre fui muito, muito curioso pelas cidades. Eu até quando viajo, eu gosto de andar, eu acho que a gente precisa conhecer as cidades caminhando. Né? Então, uma das questões que eu trago para você até é o livro Cidade para as Pessoas, do Ian Gell. Te trago aí como um presente aí da SINC, para que você tenha isso como seu livro de cabeceira também. Sei que você é uma pessoa que lê muito. Vou estudar bastante. E é muito dentro desse propósito do novo urbanismo. Então, o novo urbanismo é um movimento que ele começou no final dos anos 80 nos Estados Unidos, muito motivado a alguns arquitetos urbanistas cansados do destino que a cidade levou. E aí a gente vê que esses princípios não foi só um modelo americano, isso replicou na Europa, isso replicou na América do Sul, em todo o mundo. Só que o americano reagiu primeiro. O americano e esse arquiteto, Ian Gell, que começou esse movimento, não com o viés do novo urbanismo, mas com o viés das pessoas. E aí ele começou esse movimento em Copenhague na década de 60. Então nós estamos falando de cidades, de países historicamente muito mais antigos do que a gente. Os Estados Unidos não tão historicamente mais antigos, mas a gente fala de cidades que sofreram mais a questão do rodoviarismo, que foi exatamente a massificação do carro na cultura das pessoas, e isso veio da década de 60 para cá. Então, da década de 60, o pós-guerra, toda a questão do automóvel como um instrumento de mobilidade das pessoas e o crescimento da urbanização das cidades, isso trouxe uma pressão muito grande para o ambiente urbano. E aí esse movimento foi solidificando nos anos 90. Então eles criaram uma carta do novo urbanismo, esses arquitetos e urbanistas, não só americanos, mas de vários cantos do mundo. Teve uma jornalista, escritora, colega sua, Jane Jacobs, que foi uma grande ativista junto com esse grupo, porque ela era moradora de Nova York e ali ela vivia uma cidade onde ela morava muito, muito ativa, muito criativa, que era um bairro que as pessoas conectavam muito com a rua, mas ela via outras regiões ficando vazias por conta do crescimento absurdo da cidade. E esse movimento, ele então ganhou força. Então, desde os anos 90,
o mundo começou a discutir o resgate da cidade, que nada mais é do que voltar a fazer o velho urbanismo que nós esquecemos de fazer nas nossas cidades. É simples assim. O novo urbanismo é, sim, uma provocação de movimento, assim como a cidade de 15 minutos, né? Que também é outro movimento que encabeçado lá em Paris, né, pelo professor franco-colombiano, o Carlos Moreno, que tem um apoio muito grande da prefeita de Paris, para poder realmente fazer essa transformação dos bairros, né? Então, esse movimento do novo urbanismo, Felipe, a gente tem, desde 2015, mergulhado nesse assunto. Então, já são 10 anos, praticamente, anualmente participando do maior seminário de comunidades planejadas no Brasil, que é o Complan, feito pela ADIT. Nós somos associados do Complan desde 2015. Fizemos a participação como palestrante em 2016, exatamente levando a questão do Parkville já praticamente nosso primeiro ano de associado num evento lá em Florianópolis. E de lá para cá a gente teve a oportunidade de fazer um congresso, uma missão técnica nos Estados Unidos, onde a gente participou do Congresso de Novo Urbanismo em 2018. E ali eu fiquei totalmente inquieto com esse assunto das cidades, vendo isso acontecer na prática e escutando esses profissionais que começaram essa história em 90. E a gente viu que, quando a gente olha para a cidade brasileira, todas elas sofreram as mesmas coisas. E a gente precisa cuidar disso agora, enquanto a nossa cidade tem 92 anos. Se a gente não cuidar enquanto tem 92 anos, nós vamos colher os mesmos problemas das grandes metrópoles, como São Paulo, como Belo Horizonte, entre outras que a gente sabe. Você falou sobre algo que já acontece há muito tempo, né? As cidades foram deixando de fazer o antigo urbanismo e começaram a verticalizar demais, sem ter muito cuidado com alguns pontos que são bem importantes, e que o novo urbanismo é resgatar a maneira como as cidades eram planejadas no passado. Quais são os principais efeitos colaterais desse crescimento desordenado que a gente teve? Até fazendo um resgate histórico disso, nós viemos de um berço de ouro, né? Nós, goianos, nós nascemos numa cidade planejada que foi inspirada no urbanismo europeu. Então, Atílio, quando ele vai para a Europa estudar na escola francesa, e ele volta para o Brasil, ele não era goiano, ele era um arquiteto nacional, e ele é convidado por Pedro Ludovico para fazer o projeto de Goiânia. Ele traz o desenho inspirado nas cidades francesas. O centro de Goiânia foi desenhado baseado nas cidades francesas. Cidade fluida, cidade simétrica, a Praça Cívica como a grande rotatória que congrega esse sistema viário. E o Setor Sul não era esse projeto. O Setor Sul era um projeto totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. E aí foi desenvolvido por quem? No segundo desenvolvimento que começou a ter, que aí o Atílio deixou de ser um urbanista da cidade, fez o projeto inicial, e aí veio o Armand de Godoy, ele já veio trazendo o conceito da escola inglesa, que era o conceito da cidade-jardim. Então, o conceito da jardim, que foi desenvolvido, o primeiro bairro na Inglaterra em 1913, Goiânia foi feita essa revolução em 1933, 35. Né? Então, assim, se a Europa fazia isso com aquela massa histórica que já existia no continente, em 13, e a gente aqui no centro do Brasil fazendo uma cidade nova com esses mesmos princípios, mostra que a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa questão urbanística com as cidades. Então, daí nasce essa responsabilidade, né, de realmente olhar para a cidade. E o que são os princípios? Entrando já direto no objeto. Primeiro é ter uma cidade onde a gente tem uma caminhabilidade planejada. E isso começa pelos passeios. Você vê que o centro de Goiânia, ele é um exemplo disso. Você tem passeios largos. Avenida Goiás, Paranaíba. Rua 3, Rua 4, Goiás, Paranaíba, Tocantins. Você tem um passeio totalmente uniforme, não tem degraus entre ele. O melhor lugar para andar em Goiânia não é o setor Marista, não é o setor Bueno. É o centro de Goiânia. É o que tem a maior caminhabilidade planejada, é um projeto de 1933. Nós deixamos de cuidar desses urbanismos, desses bairros ao longo dos anos. Não é só Goiânia, são todas as cidades. A outra questão é ter os prédios com as fachadas ativas. Né? Você está caminhando e tendo comércio aqui do seu lado.
E aí você tem a mesma coisa que acontece no centro de Goiânia. Isso acontece no centro de São Paulo, isso acontece na zona sul do Rio de Janeiro. Você está caminhando com as lojas comerciais voltadas para o passeio, sem aquele recuo de 5 metros, e em cima você tem a moradia ou os escritórios. E aí é o uso misto. Então você tem caminhabilidade, uso misto, passeios largos, um sistema viário planejado para que as pessoas tenham mais proteção. E aí a gente vê esses bulevares de Goiânia que funcionava como um grande desfile das pessoas ali, né? E os espaços públicos de qualidade. Então esses princípios a gente veio perdendo depois dos anos 60, com a urbanização, com o espraiamento da cidade, que é você realmente fazer com que a cidade cresça horizontalmente, vários loteamentos acontecendo, porque tinha que acomodar a urbanização, e isso todas as cidades brasileiras e o mundo sofreu com isso. E junto com isso, na década de 70, a verticalização. Então a verticalização, sem preocupação com o equipamento público, com os espaços públicos, e o espraiamento, é o que virou essa cidade pressionada que nós vivemos, né? Nós e o Brasil todo. Mesmo sendo uma cidade de apenas 92 anos, se a gente for comparar com outras do próprio país ou de outros países também, é uma cidade muito nova, você vê que tem possibilidade de corrigir o que já foi feito, de melhorar o que já foi feito? Com certeza, e a gente replicou algumas questões ao longo dos anos, né? A gente conseguiu fazer isso de forma... Jaime Lerner fala isso de forma muito, muito singela, né? Que são as acupunturas urbanas, né? Os parques de Goiânia são exemplos disso, né? A gente, ao longo desses anos, a gente veio criando essas unidades ambientais, numa parceria público-privada, onde a gente veio dando muita identidade para os parques e proteção para os mananciais. A gente precisa agora replicar isso nas áreas de preservação, nos parques lineares, e o resgate realmente da questão da caminhabilidade. O processo de caminhar é onde você conecta as pessoas. E principalmente a questão do espaço público, pessoas versus carro. E Angel fala uma coisa muito importante: quanto mais espaço para carros, mais carros nós vamos ter. Quanto mais espaço para as pessoas, mais pessoas você vai ter. Então, se a gente continuar abrindo ruas, abrindo praças para que o sistema viário ocupe esses lugares, e a gente vai deixando de ter espaço público para as pessoas e abre mais para os veículos, nós vamos aumentar só o movimento de veículo e congestionando mais a cidade. O que o mundo tem feito é transformar os bairros para que a gente exerça mais a caminhabilidade, exerça mais o uso da bicicleta, de forma mais simples, mais segura, porque também não adianta querer ter utopia, se não for seguro ninguém vai andar, e o transporte público. Esse transporte público ele tem que ser um transporte de qualidade. Então, Goiânia, eu acho que ela fez algumas acupunturas ao longo do tempo, ela tem menos problemas, na minha visão, do que as grandes capitais, até por ser mais jovem, por ter sido planejada, mas nós temos uma grande oportunidade de trazer essa história nossa de planejamento, de urbanismo planejado, mas de fazer esse resgate da cidade para as pessoas, que é o grande movimento do novo urbanismo. Tem cidades no Brasil onde a gente já consegue enxergar esse novo urbanismo no dia a dia? Felipe, o Brasil ele se inspirou muito nessa discussão do novo urbanismo no mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e em cidades europeias. E hoje a gente vê o Brasil sendo uma grande referência no desenvolvimento do novo urbanismo no cenário mundial. A gente que está aí há 10 anos convivendo com essas empresas, com esses bairros, o pioneiro, eu não falo nem ali, muitos vão conhecer pelo nome, os primeiros bairros planejados que vêm com alguns princípios, não são todos, mas alguns princípios, foi Riviera de São Lourenço, Jurerê Internacional, que são bairros mais voltados para o turismo inicialmente, mas hoje vira até moradia de muitos. A gente viu, nesse cenário do urbanismo, aconteceu primeiro de forma pioneira em Santa Catarina, na região ali de Palhoça, que não é na ilha, é no lado do continente. Então, só para a gente entender que você concorre e compete com a ilha de Florianópolis, você já sai ali
já perdendo já de largada, mas eles conseguiram criar, desde 99, um novo destino. Hoje, existem pessoas que saem da ilha para viver o espírito da Palhoça, que é o Pedra Branca. Então, Pedra Branca foi o grande pioneiro nesse sentido, e a gente visitou algumas vezes, conheço os desenvolvedores, o Marcelo, que é hoje o grande capitão que toma conta desse projeto, que ele tem replicado agora em Joinville, né, juntando junto com o pessoal da Tigre, que era a sede social da empresa, da Tigre, em Joinville, desenvolvendo também esse mesmo projeto de novo urbanismo no centro de Joinville. E aí você vai vendo acontecer em Uberlândia, em Pinhais, você vai vendo isso acontecer em cidades médias da região metropolitana de Porto Alegre, né, e isso vai chamando a atenção. Por que isso acontece? Não na capital, mas em cidades conectadas com a capital. Primeiro, pela qualidade de vida que essa cidade traz, né? Segundo, pela oportunidade de ter terreno com escala para desenvolver esses projetos. Um terreno que tem que estar conectado com a malha urbana da cidade. Não adianta também você fazer algo muito desconectado e aí tendo a dependência do automóvel de qualquer forma. E aí a gente vê que o Brasil ele vira uma referência já mundial. E aí eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem aqui na nossa região, de realmente começar a olhar o novo urbanismo de forma pragmática, mas muito prática. E isso vai acontecer logo, logo. Eu estive recentemente em Alphaville, na cidade de Barueri, que é colada em São Paulo, mas Alphaville quase que se posiciona como se fosse uma cidade dentro de Barueri, né? E eu vi muito dessas coisas que você citou, não tudo, obviamente, mas esse contexto de você ter o seu condomínio, você ter prédios mesmo, residenciais e comerciais, a fachada ativa, muito comércio nas principais avenidas, numa única região onde você tem facilidade de morar, trabalhar, levar os filhos para a escola, sem ter que ficar se deslocando demais, fazendo grandes percursos. É um exemplo de parte do novo urbanismo, pelo menos? Eu acho que o Alphaville ele vem do desenvolvimento da década de 70, não com esses princípios do novo urbanismo. Foi um bairro planejado, estruturado em condomínios fechados, que a dependência do carro era vital, e sempre foi vital para Alphaville. Nos últimos anos, e aí sim, já no crescimento da região de Barueri, na demanda comercial, um acesso muito fácil com a capital, com São Paulo, e o potencial econômico que aquela região se tornou, o bairro também foi verticalizado. Não com esse planejamento voltado para o novo urbanismo, foi consequência de uma urbanização bem feita, bem valorizada, e que trouxe o conceito do loteamento fechado para o Brasil, né? Os pioneiros nesse segmento foram eles, muito motivados sim à segurança, a essa qualidade de vida, de morar em casa, mas buscando essa segurança. Mas Alphaville hoje pode ser um bairro que ele tem o seu uso misto, ele tem a sua independência. As pessoas hoje moram, vivem lá e nem vão em São Paulo. Eles têm uma certa independência total hoje, né? E isso a gente vê acontecendo em outras cidades do interior de São Paulo também, Campinas acontecendo, Ribeirão Preto também acontecendo. Sorocaba. Então, assim, mas o conceito de novo urbanismo, ele vem sendo pioneiro na região sul do país. Acredito muito mais por uma questão cultural, né? São cidades mais antigas também, que têm uma cultura, às vezes germânica, às vezes inglesa, e isso traz muito pragmatismo de vida, pertencimento, e aí eu acho que é algo que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa região, né? Porque Goiânia foi uma cidade que a gente tinha esse vínculo com os bairros, mas a Campininha perdeu seus moradores, o setor sul perdeu seus moradores, o setor central perdeu seus moradores, e hoje é o segundo estado que mais chegam pessoas no Brasil. 186 mil pessoas chegaram em Goiás nos últimos 10 anos. Só perdemos para Santa Catarina. Então, não que a gente perca pertencimento. Todas essas pessoas que vêm para Goiás vêm com propósito. Vêm com vontade de se pertencer a esse local, vêm com vontade de agregar, mas nós não podemos perder a nossa essência. A ancestralidade nossa,
ela está lá em Goiás, na cidade de Goiás, ela está em Perinópolis, que são duas cidades nascidas no mesmo ano. As duas nasceram em 1727. Mas não é porque a capital mudou para Goiânia que nós deixamos os ancestrais de lado. Nós somos frutos do Brasil inteiro. Né? Como nós falamos aqui mais cedo, meu avô veio do Rio Grande do Norte, seu pai, também. o seu também. Então, assim, Minas Gerais, São Paulo, região sul, todos se convergiram ao centro-oeste. E deu certo. Tanto deu certo que a cidade é o estado que mais cresceu nesses últimos 10 anos, né? Comparado ali junto com Santa Catarina. Então, isso é muito importante. Né? Eu acho que isso, pertencimento é uma palavra de cuidado, de ordem que nós temos que ter. Tanto que esses 92 anos de Goiânia nos provoca nisso, né? De ter realmente essa bandeira do pertencimento. E a verticalização, ela vai trazendo algumas questões de desconexão com o bairro, né? Você acaba que aquilo que você fala, eu morei no setor sul, eu sou do setor marista lá da época das festinhas da junina nas ruas. Eu nasci, por exemplo, no Parque das Laranjeiras, passei agora no Parque das Laranjeiras, e é um saudosismo porque é um bairro que continua com as mesmas características de sempre. Uhum. Né? Eu saí de lá com 6 anos e vim para o Bueno, mas um Bueno que a gente convivia com rua. Nos anos 1986, 1988, quando eu vim para o setor Bueno. Então, assim, e a gente veio perdendo um pouco essa conexão com essa cidade, com esses bairros, com a vizinhança. E o condomínio acaba que ele traz um pouco desse pertencimento, mas um pertencimento muito internalizado, Sim. não para fora, né? E entendendo assim, com esse foco no novo urbanismo, todo esse estudo, esse aprofundamento no tema, a gente pode colocar assim que como alguém que vai levantar essa bandeira aí nos seus empreendimentos, vai trazer esse contexto e esse conceito na prática mesmo? Felipe, assim que ela vai continuar fazendo urbanismo de qualidade, seja através dos bairros abertos, né? Eu acho que a possibilidade de desenvolver novos loteamentos planejados realmente para trazer um olhar para as pessoas, agregando ali construções com parceiros que atuam realmente construindo com qualidade, é muito importante para nós. O loteamento fechado, Parque Ville, vai continuar sendo um projeto de desenvolvimento, buscando realmente atender essa demanda que o mercado exige, quer morar em casa, mas pretere essa questão da segurança. Mas esse movimento do novo urbanismo, ele chegou muito forte dentro da empresa. Nós temos hoje 2 áreas na região metropolitana, uma em Aparecida e outra em Goiânia, de aproximadamente 300 hectares cada área. Então, quando a gente fala de 300 hectares, são 3 milhões de metros quadrados. O setor sul de Goiânia tem 280 hectares. O setor marista de Goiânia tem 240 hectares. Caramba. Então, você pega o Jardim Goiás, ele tem em torno de 305 hectares. Então, nós temos terrenos complexos, de escala, para fazer bairros iguais a esse. Qual que é a diferença do novo urbanismo que a gente traz de forma muito estudada, vivenciada? Os livros nos mostram, as visitas técnicas faz a gente internalizar essas conexões. Desenvolver o bairro pensado no seu plano de ocupação de hoje, de meio e de fim. Não é vender o lote para que amanhã esses lotes sejam vendidos, edificados ou não, as incorporadoras vêm e demolem as casas para vir verticalizando o bairro, muito em função da demanda, em função das visões. Está tudo certo. O que a gente quer trazer para o mercado de incorporação, e nós vamos precisar de parceiros incorporadores, porque construir uma cidade dessa onde a gente vai ter no seu plano final 15 mil habitantes, né? Esse projeto nosso de Aparecida, no final, a gente planeja em 15 mil habitantes. Se você pegar a média da população brasileira urbana, dividir a população urbana por número de cidades, a gente chega numa média de quase 16 mil habitantes. Então nós vamos ser maior que muita cidade do interior, dentro de um complexo imobiliário só. Uhum. Então lá já foi planejado onde é que vai ter o apartamento compacto, onde é que vai estar o lugar do 2 e 3 quartos,
onde é que a gente tem o 3 suítes, onde é que nós vamos colocar ali o centro comercial, onde é que nós vamos ter a parte hoteleira, onde é que a gente vai ter os escritórios, onde é que vai ter o projeto de 4 quartos voltado ali para o parque linear. Tem um parque linear de 1.200 metros que divide as 2 porções de terreno. Então, esse primeiro desenvolvimento são 80 hectares. Então, ele está conectado exatamente a 1.200 metros do centro de Aparecida. Eu estou conectado ali a poucos minutos da prefeitura de Aparecida, do shopping Aparecida, num terreno que a cidade abraçou. Então, eu tenho uma conexão urbana e, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma independência dessa população. Porque nós vamos morar, trabalhar, estudar e se divertir, tudo num só lugar. Não de forma utópica. Nós vamos descer dos nossos prédios caminhando com fachadas ativas, com passeios largos, com conexão, com comércio, com serviço, com escola, áreas educacionais. A pé, leva as crianças para a escola, volta, passa no café, toma o café, encontra a comunidade, encontra as pessoas. E quem não trabalhar ali, que rapidamente vai para o seu escritório, caminhando, vai pegar o seu automóvel, vai pegar o seu transporte e vai vir para outras regiões, para outras cidades trabalhar. Mas a família, mas as crianças ficaram dentro de um bairro totalmente planejado. Então, esses princípios do novo urbanismo, eles já chegaram aqui na nossa região através desse projeto. Então, esse pioneirismo de trazer o novo urbanismo na sua essência é o que a gente traz para esse desenvolvimento. E em Goiânia a gente também tem uma área que ela chega a quase 270 hectares, onde também vai ter ali Parqueville como base, mas nós vamos ter uma área de centralidade para ter um projeto de uso misto também. Como que chama esse projeto de Aparecida de Goiânia? Esse projeto, ele Já chama... pode falar o nome? Né? Não, eu acho que como deferência a você e a todos que estão nos assistindo, a gente está planejando aí já um início de um movimento até para apresentar esse conceito, né? Não estamos falando ainda de produto, estamos falando de conceito. Esse projeto chama Cidade do Amanhã, então tem todo um cuidado muito voltado com essa experiência da SINC no urbanismo, a experiência nossa de ter trabalhado o mercado de incorporação durante muitos anos, né? Tanto o Paulo quanto eu, o próprio Rodrigo Meirelles, que nos juntou com a gente num projeto de uma joint venture com a Raipar. Hoje, desde 2022, o Rodrigo é nosso sócio dentro da SINC, também com essa experiência de mercado imobiliário que ele tem, o próprio Zé, a gente realmente agora trazer os parceiros incorporadores que junto com nós, SINC, vamos ser os desenvolvedores, os curadores dessas incorporações desse bairro. Porque a gente agora, além de ter ali o Parqueville como um projeto base para quem deseja morar num projeto de casas, com esses conceitos de urbanização, estando dentro de uma associação de bairro, que é fundamental, a gente vai trazer também agora esse modelo da cidade criativa, da cidade completa, das ruas completas, tudo num desenvolvimento planejado. Assim que não vai construir a cidade inteira sozinho, então. O objetivo nosso nunca foi ser assim, o executor de tudo, mas o curador nós seremos junto com essas incorporadoras, né? A gente não tem todas as receitas definidas, a gente tem visões, ideais. Essas empresas que vão emparcerar com a gente, com certeza, vão ter ali também pensamentos que convergem nesses propósitos. A gente sabe que as incorporadoras de Goiânia são empresas de vanguarda, né? Nós somos de um mercado muito forte, nós temos empresas muito sérias aqui, que sabem fazer bem feito, né? Que fizeram essa cidade ser hoje a terceira capital do país em venda, né? Eu que trabalhei na incorporadora paulista antes da SINC, lá em 2008 até 2012, Goiânia era tratada nacionalmente como uma cidade de segmento econômico, né? Isso por todas elas, e nós viramos o jogo em 10 anos. Né? Nós mudamos o olhar de Goiânia muito em função desse crescimento, dessa chegada, e principalmente de uma cidade, como diz o Rodovalho, lá da Polo Imóveis, né? Ele sempre falou isso para mim desde... toda vez que eu encontro, ele tem essa frase,
a gente encontra pouco, mas eu sei dessa frase dele desde quando eu estava na Rossi. Ele fala assim, Eduardo, Goiânia nem começou ainda. E eu tenho esse sentimento ainda hoje igual ele tem, que Goiânia nem começou ainda. Uma cidade jovem, a primeira geração nascida ainda está viva, né? Então quem nasceu aí está com seus 90 anos, 92 anos. Nós não viramos gerações ainda, né? A juventude, a moçada de Goiânia está vindo muito forte, com muito conhecimento, com muita experiência de mundo. A cidade que congrega várias partes do Brasil, então quem vem para cá vem com muita exigência, né, também, por isso que a gente vê o mercado muito forte. E a gente vê que a região metropolitana tem seus DNAs. Trindade com seu DNA turístico, religioso, tem a visão industrial também, mas esse é o viés. Você tem Goiânia Grande, grande centro nosso, que sempre congregou o norte e o centro-oeste. Você tem Aparecida como a cidade industrial, logística, que forma pessoas, porque nós temos 2 faculdades de medicina, Universidade Federal, UEG, entre outras universidades particulares. Então ela forma e retém. E aí nós estamos falando de uma cidade de 600 mil habitantes, né? A segunda maior cidade do estado de Goiás e está sendo quase agora assumindo o segundo lugar em PIB, passando a Anápolis. Então, assim, é impressionante o crescimento dessa cidade e o tanto que o movimento pendular hoje é igual. Quem vai volta para Goiânia e quem vem para Goiânia volta para Aparecida, até com muita similaridade. A Aparecida cresceu demais mesmo, né? E essa questão, esse novo projeto, Cidade do Amanhã, já tem uma previsão de como é que vai funcionar, quando vocês devem começar a lançar? E até uma outra questão também, o Master Plan. Vocês têm uma ideia de quanto tempo vai demandar para concluir esse Master Plan? Felipe, esse projeto é um projeto que a gente tem, até por experiência de outros projetos, como a gente comentou aqui no Brasil, são anos aí de que a gente trata aí de 20, 25 anos de desenvolvimento imobiliário para desenvolver 3 milhões de metros quadrados. Porque o foco é atingir uma população ali no final dela de 15 mil habitantes. Lógico que a dinâmica hoje da região, né, a força de crescimento, ela pode encurtar um pouco esse espaço. E principalmente a diversidade, que é o que o novo urbanismo faz. Eu não vou ter aquele movimento que a gente conhece no nosso mercado aqui, que é aquele movimento, todo mundo lança 2 e 3 quartos. Quantos bairros que foram verticalizados aqui em Goiânia, que era só o único produto, 2 e 3 quartos, 2 e 3 quartos, 2 e 3 quartos. Isso acontece até hoje, né? A gente, no novo urbanismo, a gente já traz como pilar o uso misto. Então, a gente já está planejado onde é que vão ser os projetos compactos de 1 quarto, que tem um público-alvo definido, né? Seja investimento ou também um morador que necessita desse produto. Nós temos o produto de família, seja o 2 ou 3 quartos, e até os projetos de maior tamanho privativo. E também levando para a cidade um desenvolvimento de áreas comerciais, que ela não tem hoje na região de Aparecida, tirando ali a conexão com a Avenida Rio Verde, que é muito mais Goiânia do que Aparecida, não tem salas comerciais, você não tem projetos imobiliários verticais de salas. Como uma cidade de 600 mil habitantes, não tem hotel. Verdade. Não tem salas comerciais. Então é uma questão de um olhar que ainda não foi mostrado para o mercado, e esse é o objetivo do Cidade do Amanhã, que é mostrar para as incorporadoras agora o seguinte: alguém está cuidando do urbanismo, alguém está cuidando do paisagismo, alguém está cuidando da arquitetura, precisamos agora de parceiros que entendem da cidade, que entendem do mercado de incorporação, que realmente vão se conectar com a gente, né? E a busca pelo loteamento fechado no caso de quem quer a casa unifamiliar, que realmente quer não fazer o movimento para ir para um apartamento, mas sim continuar morando em casa com toda a questão de qualidade e com diferencial. Até pelo princípio de poder proteger mais essa situação dentro do complexo, praticamente nós não vamos enxergar o muro desse empreendimento que vai ser contemplado desse projeto, nesse master plan. Para esse Parque Vila, ele vai ter praticamente toda a parte perimétrica dele ali, quase ali 80%, 85% do perímetro escondido, com áreas para incorporação imobiliária, né, com áreas públicas que vão ali
realmente deixar esse visual totalmente limpo, né? Então, acho que isso é um grande diferencial também. O primeiro passo é um parque-ville, então, da Vamos, cidade do amanhã? vamos lá, a gente tem nesses 80 hectares já esse bairro todo prototipado, né? Ele tem todo já um planejamento futuro, e como um projeto já contemplado nessa área de verticalização, a gente tem um projeto para um parque-ville, né? Então, esse movimento, como você me perguntou, a gente começa aí já no início do ano, né? O objetivo é que a gente apresente, faça uma apresentação oficial ainda esse ano, uma apresentação oficial do conceito do novo urbanismo, dos conceitos e dos pilares que o mundo tem praticado ao longo desses últimos 20, 30 anos, e que o Brasil começou a praticar também no mesmo período, e agora a gente está trazendo de forma pioneira para a nossa região metropolitana. Então, a ideia é apresentar esse conceito e todos os nossos ideais, para aí sim a gente começar a construção de um plano de trazer esse produto ao mercado aí no primeiro trimestre. Bacana. E falando nisso, eu sei que vocês estão fazendo uma obra ali de uma nova central no setor marista, onde que é, o que que vai funcionar ali, o que que já pode contar? Esse foi um outro movimento que virou um planejamento nosso do início do ano, de realmente trazer uma estrutura da área comercial de forma mais ativa. Eu, durante esses praticamente 12 anos, fiquei à frente dessa área comercial e desenvolvimento de projeto, de produto, novos negócios. Mas é aquilo que a gente fala, né? Dentro desses pilares, conhecimento, qualidade, enfim, a gente precisa se dedicar ao que a gente de fato gosta, tem prazer em fazer, e a gente trouxe de fato uma estrutura comercial hoje muito mais organizada, no sentido de ter essa proximidade do mercado, né? De realmente escalar esse movimento que a gente faz, porque não é mais um projeto simples como um lançamento imobiliário que tem início, meio e fim. Nós vamos começar e vamos ter aí uma jornada bem longa. Então, o William ele fez parte da equipe aí no primeiro semestre, não acredito, em maio. Ele começou a assumir a área comercial da empresa, então a diretoria comercial hoje está com o William. Trouxemos a Samantha também, que vem assumir na área de marketing, para poder também, junto com a Camila, a gente ter uma estrutura de comunicação muito, muito bem consolidada. E aí a central da SINC no setor marista é essa proximidade e essa estar próximo da equipe comercial, é estar próximo da comunidade, bem localizada ali, próximo da Avenida 136, né, logo ali acima ali da Reserva 35 ali. O objetivo é estar conectado com o setor marista, com os profissionais de venda, com as imobiliárias, para que eles tenham ali uma extensão do seu trabalho, tenham ali a oportunidade de ter os projetos da SINC como parte do portfólio, mas principalmente ser um local de discussão das cidades. É um movimento que o corretor de imóveis como nós, do mercado imobiliário, seja da engenharia, da arquitetura, do urbanismo, nós somos os grandes responsáveis por essa história nova de Goiânia, né? Essa frase não é minha, o Guilherme da GPL, ele falou essa frase num evento lá no Secov, e eu tenho replicado essa frase porque quando a cidade vai bem, nosso negócio vai bem, né? Então a gente precisa realmente cuidar da matéria-prima nossa, que é a cidade. Ou a gente cuida da cidade, ou amanhã nós vamos sofrer as mesmas coisas que as grandes cidades estão sofrendo, e isso vai refletir no nosso negócio. Não adianta a gente... Crescimento ele é saudável, a gente precisa crescer, a gente precisa produzir, mas a gente precisa entender que a matéria-prima ela é finita. A cidade ela vai reclamar na hora, e já começou, seja na questão de drenagem, seja na questão do trânsito, seja na questão da segurança. Graças a Deus a gente, e é um bom trabalho, eu acredito, e a gente tem que valorizar essa questão da segurança. Nós evoluímos bastante, eu acho que a gente, dentro das capitais, a gente tem aí se destacado muito, e isso é importante. Por isso que tem muitas pessoas vindo para Goiânia, um dos fatores é a segurança, né? Então a gente tem algumas coisas muito bem resolvidas, e temos um passado importante, e queremos um futuro melhor ainda.
E isso é a base e é a cidade. Como eu disse no começo da nossa conversa, o Eduardo é uma enciclopédia, tem muita informação, baseado em fatos reais, em muita coisa histórica mesmo, né? Não é achismo, não é ao que eu ouvi falar. Você aprofunda mesmo nas pesquisas e ficou bem claro aqui para todo mundo. E eu acho que o que a gente pode esperar é algo diferente, né? Não existe o que vocês vão fazer aqui na nossa cidade, né? Felipe, durante esses 10 anos, nos congressos de novo urbanismo, das comunidades planejadas, ficou muito claro para nós que todos os eventos, a gente chegava lá, 2, 3 dias de trabalho, de escutas, de ver o mercado internacional que vem palestrar aqui, mostrar o que faz fora, mas ao mesmo tempo ver os nacionais entregando os seus produtos ali com todo o conhecimento. E sempre ficou muito claro que a comunidade planejada ela tinha ali o urbanismo muito bem pensado, o paisagismo como marca sim, que a paisagem é o que encanta os olhos, e a questão dos espaços públicos, ponto. Nos últimos 2 anos, a arquitetura virou um grande fator de definição da questão da criatividade desses bairros. Então, qual que é o grande movimento? Esse complexo urbanístico, ele vem com esses pilares do urbanismo, e o grande diferencial é que existe uma associação constituída, assim como acontece nos condomínios, nós vamos ter uma cidade mantida por uma associação de bairro. Então, essa associação de bairro, ela vai cuidar de toda a parte de limpeza, manutenção, segurança, monitoramento, que, lógico, a estrutura nós vamos entregar funcionando, e, como diz, o hardware nós vamos entregar funcionando. O software, aí nós vamos ter associação operando isso. É lógico, com o apoio do empreendedor nosso, e cada morador ali, parte da taxa de condomínio dele vai ser levada para a associação de bairro. De forma que você vai ter toda a zeladoria de forma privada. Então é a hora que você vai ter um bairro limpo, seguro, organizado, e a grande questão é a cultura e o pertencimento. Então a gente viu também que não é só aqui nesses bairros, nessas comunidades no Brasil, lá fora é uma grande base, a educação, a cultura e a saúde, ela é o grande motor desse bairro. Então a gente vai apresentar isso de forma muito estruturada ao longo desses próximos contatos que a gente vai ter com a comunidade, porque não é só o idealismo nosso, mas é isso projetado, isso estruturado, organizado para que funcione. A gente vê que isso funciona nos condomínios, mas num ambiente muito controlado, escala pequena, em um monouso, né? Ali vocês têm somente o residencial unifamiliar. Agora a gente vai ver isso funcionar numa cidade completa. Você poder ter, praticamente, imagina aí um setor marista sendo cuidado por quem mora nele. Começar do zero, algo novo, e com esse cuidado, com esse pertencimento. Né? E aí sim é a palavra final que a gente tem como foco, o pertencimento. Né? As pessoas terem ali a plena convicção que pertence àquele lugar. Nós somos criadores de lugares para as pessoas viverem. E as pessoas na rua, as pessoas convivendo entre elas, e aí, levando mais uma frase da Jane Jacobs, os olhos na rua. O que traz a segurança são as pessoas na rua, são os olhos na rua. Quando a gente chega num local que ele está vazio, que ele está escuro, é onde a insegurança ela estabelece. Sim. Quando você vai para um local que ele está todo organizado para que as pessoas reconectem com a praça, reconectem com a rua, reconectem com a comunidade, aí sim é o foco da cidade para as pessoas. E é o foco do novo urbanismo e é o foco que a SINC tem com o Cidade do Amanhã. Perfeito, Eduardo. Quero te agradecer pela presença aqui, por todo o conhecimento que você compartilhou com a audiência da Outmob. Agradecer a presença aqui do William e da Samantha também, que acompanharam a nossa entrevista aqui em loco. E desejar muito sucesso
que vocês contem sempre com a Altimob em tudo que vocês vierem a fazer. Eu, desde que te conheci, me tornei um fã mesmo, porque eu vejo que você tem muito conhecimento e agrega bastante. Toda vez que a gente conversa, eu aprendo algo novo. Agradecer pelo livro, com certeza eu vou ler e aprender um pouco mais sobre esse conceito, né, da cidade para as pessoas e não para os veículos, como a gente acabou vendo acontecer aqui, mas que a gente possa aprender um pouco mais com tudo que você trouxe aqui e melhorar a qualidade de vida que a gente tem na nossa cidade. E fica o meu agradecimento por esse espaço. Eu acho que é um movimento que a gente começa aqui, e quero te convidar para ser um ativista junto com a gente dessa situação, desse movimento das cidades. Sei que você tem isso de forma muito genuína com você fez parte do mercado, você tem uma base jornalística, uma profissão que te gabaritou isso, você foi corretor de imóveis, como você contou sua história, e é ainda, né? Ainda Porque sou, às corretor, vezes, né? sempre corretor de imóveis. A essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, os corretores de imóveis, que são colegas, parceiros, são pessoas que têm junto com a gente realmente uma grande missão, que é realizar sonhos, que é realizar o desejo das pessoas, que é entregar o melhor, né? E nós, desenvolvedores, nós incorporadores, temos que ter essa responsabilidade muito grande, principalmente com a nossa matéria-prima, que é a cidade. Então, fica o convite para esse movimento, desfrute desse livro. Eu acho que acredito mesmo que você vai ter aí uma grande experiência. Tem certeza. E eu já li e sempre revisito, estou lendo de novo, porque a gente vai trazendo novas experiências de cada leitura, mas você vai realmente se encantar com que a gente vê as possibilidades de transformação desse mundo aí. Se tem gente fazendo, e são lugares que às vezes dão mais condições, porque nós, brasileiros, que temos uma criatividade, que temos senso de pertencimento, que somos bairristas também, que sabemos fazer mais com menos, né? Que temos calor humano, por que a gente não consegue fazer? É só uma questão de propósito, de vontade e de gostar de gente. Yangel, para finalizar, no Congresso de Novo Urbanismo, ele finalizou a palestra dele com a frase seguinte: você só pode fazer um bom projeto e o sucesso dele só vai acontecer se você gosta de pessoas. Ponto. E a gente está aqui para isso. É óbvio, mas faz total sentido, né? É isso aí. Obrigado de verdade, Eduardo, pela presença. Eu já me sinto um entusiasta do novo urbanismo, apesar de ainda estar aprendendo muita coisa. Eu acho que a cidade pode ser muito melhor do que tem sido, e acho que depende justamente de todos, né? Dos incorporadores, de todo mundo que está envolvido de alguma forma, fazendo a sua E parte. para encerrar, Felipe, assim, até uma homenagem que eu aproveito o seu canal aí para fazer para o Luiz Fernando Teixeira. O Chibiu. Luiz Fernando, são 50 anos de Grupo 4, 50 anos de história no urbanismo, uma pessoa que eu tenho sempre a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de discutir sobre cidade, falar para algum público, e aqui eu acho que é muito importante, assim como o Jaime Lerner foi para o Brasil, e principalmente para o Paraná e para Curitiba, o urbanista que foi, nós goianos temos no Luiz Fernando a grande referência. O grande capitão desse assunto, nós temos ele aqui, ó, vizinho nosso, do nosso lado, e tem cuidado da gente desde o início da SINC, né? Então, fica aqui essa oportunidade de agradecer, enquanto goiano, o trabalho feito por ele ao longo dessa história. Hoje, se tem uma pessoa que conhece Goiânia como poucos, é o Luiz Fernando Teixeira. E a gente tem aí ele junto com a gente desenvolvendo esses projetos. Bacana, um time forte. Obrigado pela presença. A gente volta em breve com mais uma entrevista especial.